dia, amigos que estão assistindo de casa, acompanhando o Salão Enem. Hoje, no 16º encontro aqui no Centro de Convenções, teremos 3 aulas. Nossa primeira aula de Química com o professor Laes Cavalcante. Bem-vindo, professor. Bom dia, companheiros. Meu nome é Laes Cavalcante, já estive aqui com vocês uma vez, no dia 17 de julho, e naquela ocasião nós falamos sobre petróleo, que é a nossa matriz energética. Espero que depois que não estava lendo o conteúdo, é uma matéria com muitas dificuldades. E para hoje, companheiros, o tema é tão importante quanto o daquele dia. Vamos falar sobre ácidos e bases. É uma matéria toda teórica, não tem quase nenhum cálculo, é uma matéria que cai muito na prova, mas que exige, depois que você tiver essa aula, uma leitura. Tem muita coisa que você precisa memorizar. E por isso que você tem que decorar as coisas para fazer a prova do Enem, né? E sim, tem muita coisa que você só vai realmente dominar se você memorizar algumas regras. Tentarei fazer a aula a mais objetiva possível, porque o tema é longo e eu preciso, além da teoria, resolver algumas questões. Tá? Podemos começar então, né? Ó, companheiros, as substâncias químicas que nós conhecemos, elas são divididas em grupos. Fica melhor dividir em grupos para fazer um estudo mais, digamos, direcionado. E a maneira que os químicos encontraram para dividir as substâncias em grupos foi inicialmente em função de um elemento químico chamado carbono. As substâncias foram divididas em orgânicas e inorgânicas. As orgânicas são aquelas que têm carbono, as inorgânicas aquelas que não têm carbono. Essa divisão, no entanto, ela contém muitas exceções, porque descobriu-se que há muitas substâncias que contêm carbono, mas não são orgânicas, como o caso dos CO2 e de algumas outras substâncias. Ainda assim, a gente considera que o carbono é referencial. O nosso objetivo aqui hoje é estudar as substâncias inorgânicas, que são aquelas que teoricamente não têm carbono, né? Mas há muitas substâncias inorgânicas com carbono que vocês vão ver aqui. E as substâncias inorgânicas, por sua vez, elas são subdivididas em 4 grandes grupos: ácidos, bases, sais e óxidos. Falaremos nessa aula de 2 desses grupos, que são os ácidos e as bases. Tentaremos ver durante a aula o lado prático da coisa e o lado teórico. Infelizmente, o lado teórico tem que ser visto, embora não seja o melhor lado para analisar. O lado prático é sempre melhor. As coisas do dia a dia são melhor para serem estudadas porque você tem convívio, é mais fácil assimilar. Quisemos nós que os vestibulares cobrassem só a parte prática. Você tinha que decorar nada teórico. Mas o lado teórico tem que ser cobrado também, tem que ser visto, tem que ser memorizado. Bom, eu vou começar então falando sobre ácidos. Pessoal, do ponto de vista prático, toda vida que você fala em ácido, você pensa em quê? Algo que tem sabor azedo, algo que é corrosivo, algo que é tóxico, algo que é volátil. Volátil, para quem não sabe, é aquilo que evapora facilmente. Volátil é aquilo que tem baixo ponto de ebulição. A maioria dos ácidos tem essa capacidade para evaporar facilmente. Os ácidos, quando dissolvidos em água, têm a capacidade de conduzir corrente elétrica. É que todo ácido colocado em água imobiliza, libera íons. E os íons são responsáveis pela condutividade. Então, substâncias que têm essas características, geralmente são consideradas substâncias ácidas. Outra característica comum dos ácidos é que eles têm a capacidade de mudar a cor de certas substâncias químicas, chamadas indicadores. O indicador é um instrumento que nós temos na química para determinar se determinada substância é ácida, é básica ou neutra. Ele muda de cor em função do ácido, em função da base ou em função da substância neutra que está em contato. E aí você consegue determinar o caráter da substância. Substâncias com essas características geralmente são consideradas ácidas. E no nosso dia a dia, temos muitas substâncias que são assim. Exemplos. Isso aqui é uma bateria de carro. Bateria de carro tem um líquido chamado solução de bateria, que é a água mais um ácido, o ácido sulfúrico. É uma mistura altamente corrosiva, mas que é necessária naquela bateria para
tempestade. Esse recipiente verde que vocês estão vendo contém um material de limpeza muito usado em casa, chamado ácido muriático. O ácido muriático ele é usado para remover sujeira pesada, porque tem um poder alto. O principal componente do ácido muriático chama-se ácido clorídrico. Essa outra embalagem contém um material também muito conhecido no nosso cotidiano, um tempero para alimentos muito usado, chamado vinagre. O vinagre é uma solução ácida. O principal componente do vinagre é um ácido chamado ácido acético. E aqui nós temos algumas frutas cítricas, como limão e laranja, e todo mundo sabe que fruta cítrica tem caráter ácido. Existem pelo menos 2 ácidos presentes na fruta cítrica: ácido cítrico, ácido ascórbico, que é a vitamina C. Pessoal, se o vestibular cobrasse apenas o lado prático, a nossa aula acabaria por aqui sobre ácidos, porque bastaria você entender as características dos ácidos e reconhecer alguns exemplos. Infelizmente, como eu falei, tem um lado teórico que também é cobrado, e o lado teórico tem sempre agrada, né? Você tem que decorar. Então, do ponto de vista teórico, o que seria um ácido? Outro detalhe importante: quando a gente estuda ácidos e bases do ponto de vista teórico, existem várias teorias para explicar o que é ácido e o que é base. Tem 3 teorias que os vestibulares cobram: teoria de Arrhenius, teoria de Bronsted-Lowry e teoria de Lewis. Esses nomes que eu estou citando são nomes de cientistas. Dessas 3 teorias, a que mais cai na prova do Enem, a que é mais prática, a que a gente mais usa no cotidiano, é a teoria de Arrhenius. Segundo esse cara chamado Arrhenius, uma substância para ser um ácido, ela precisa ter hidrogênio na molécula. Todo ácido tem hidrogênio. O hidrogênio aparece no começo da molécula, como é o caso aqui do HCl. E o ácido, quando colocado em água, ele sofre um processo chamado ionização, onde a molécula quebra, liberando íons positivos e negativos. O íon negativo vai variar de ácido para ácido. No caso do HCl, seriam os C-elementos, mas o íon positivo é sempre o mesmo, o H+. Esse H+, ele é liberado e reage com a água, formando outro íon chamado hidrônio, representado por H3O+. Então, na teoria de Arrhenius, o que é um ácido? É uma substância que, quando dissolvida em água, ioniza, produzindo como único íon positivo esse H3O+, que é chamado de hidrônio. Só posso dizer que uma substância ácida se quando ela for colocada em água produzir aquele hidrônio, aquele H3O+. E quanto mais hidrônio você tiver, mais forte é o ácido, maior é a acidez. Companheiros, esse ácido que eu citei aqui, HCl, é um ácido muito famoso no nosso cotidiano. Ele chama-se ácido clorídrico. Ele é usado como material de limpeza, com o nome de ácido muriático, vendido livremente no comércio. E ele também está presente no nosso estômago, compondo o suco gástrico. Esse suco gástrico, ele é corrosivo e tem que ser, porque esse poder corrosivo ajuda na digestão dos alimentos. Então, ácido clorídrico está presente no ácido muriático e no suco gástrico. Lembrando que o H3O+, que se forma aqui, ele é resultado da reação do H+, liberado dessa molécula, com a água. Outro exemplo, H2SO4. Esse H2SO4 é outro ácido muito importante, ele é muito cobrado em vestibulares, talvez seja o ácido cujo número de questões é maior em vestibulares. Esse ácido sulfúrico, ele está presente na bateria do carro, é a solução de bateria. Ele está presente na chuva ácida. Toda vida que é uma chuva ácida, existe a presença desse ácido, né, na água da chuva. E ele também está muito presente na indústria. Ele é usado como agente desidratante, ele é usado como catalisador e ele é usado como matéria-prima para fabricar outros ácidos. Ele cai muito na prova. Detalhe do ácido sulfúrico é que ele tem 2 hidrogênios na fórmula. Está vendo? Aquele processo que a gente chamou de ionização, onde o H+ é liberado, ele acontece por etapas. Se um ácido tem só um hidrogênio, a ionização se dá numa só etapa. Agora, se o ácido tem 2 hidrogênios, ele ionizará em 2 etapas. Na primeira,
ele reage com água, libera um H+, esse H+ reage com água para formar o hidrônio, e do H2SO4 sobra o HSO4-. Havia 2 hidrogênios, agora há apenas um. Numa segunda etapa, esse HSO4- que sobrou da primeira, reagiria novamente com água. Aí o segundo H+ é ionizado, é liberado, reage com água para formar outro hidrônio, e aí o que era HSO4- agora é só SO4. 2 cargas negativas, porque você removeu o segundo hidrogênio. 2 etapas, companheiros. A primeira removeu um hidrogênio, ficou 1. A segunda removeu o segundo, aí ficou nenhum. Toda vida que um ácido tiver mais de um hidrogênio, ele ionizará em etapas. Se você somar essas 2 etapas, você cancela esse HSO4- com esse HSO4-. Aí o que sobrar é a global. Na global, você tem H2SO4 mais 2H2O. Os 2 H+ são liberados, juntam-se com esses 2 H2O para formar 2H3O+, mais o SO4 2-. Então a global é a soma das parciais. Pessoal, eu falei para vocês que o lado teórico é meio chato, né? Mas é necessário. É fundamental que você saiba como é que acontece a ionização. E é fundamental que você saiba que quando há mais de um hidrogênio, que essa ionização ocorre por etapas. Outra coisa que é teórica, mas é importante. Existem, companheiros, 2 fenômenos muito parecidos na química e que alguns autores até tratam como se fossem a mesma coisa. Mas é bom você perceber que há uma diferença. Os 2 fenômenos são dissociação iônica e ionização. O que é que eles têm em comum? É que tanto um como o outro produzem íons na solução. Quando você produz íons na solução, a solução fica condutora de corrente. Então, tanto quem ioniza como quem dissocia, no final deixa a solução condutora de eletricidade. Qual é a diferença entre os 2 fenômenos? É que dissociação iônica significa separação de íons. Eu só posso separar aquilo que já existe. Portanto, quando eu digo que o composto sofre dissociação iônica, significa que ele já era formado por íons e que a água apenas separou esses íons. Então, quem é que sofre dissociação iônica? Composto iônico, como os sais e as bases. Já a ionização significa formação de íons. Pessoal, eu só posso formar aquilo que ainda não existe. Então, toda vida que eu digo que algo ionizou, é que esse algo não tinha íons, a água quebrou a ligação e aí formou esses íons. Então, quem é que vai sofrer ionização? Aquele que não é covalente. Quem não é covalente? Aliás, aquele que não é iônico. Quem não é iônico é covalente. Quem é covalente? Ácidos. Portanto, quando você estiver falando em ácidos, diga que eles ionizam, que eles são covalentes. Quando você estiver falando em bases ou sais, vocês falam dissociação iônica, porque eles são iônicos. Como eu falei, isso não é tão importante. Tem autor que trata os 2 fenômenos como se fosse a mesma coisa, mas é bom saber que há uma pequena diferença. Voltando a falar sobre ácidos. A maioria das questões sobre ácidos, companheiros, a maioria é sobre a classificação. Se você souber classificar corretamente um ácido, você tem como fazer a maioria das questões. E essa classificação é fácil. Para classificar um ácido, existem alguns critérios. Por exemplo, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Existem ácidos que têm 1, existem ácidos que têm 2, existem ácidos que têm 3 e existem ácidos que têm 4 hidrogênios ionizáveis. Aqueles que têm 1 são monoácidos, aqueles que têm 2 são diácidos, aqueles que têm 3 são triácidos e aqueles que têm 4 são tetrácidos. Professor, o número de hidrogênios que tem na molécula é o mesmo número de hidrogênios que o senhor chamou de ionizáveis? Para a grande maioria, sim. Na grande maioria dos ácidos, os hidrogênios que estão na fórmula são todos ionizáveis. Só existem 2 exceções. 2 casos em que o número de hidrogênios que está na fórmula não é o mesmo número de hidrogênio ionizável. Grave essas 2 exceções. A primeira,
é o H3PO3, que tem 3 hidrogênios na fórmula, mas ele é classificado como diácido. E a segunda é o H3PO2, que tem 3 hidrogênios na fórmula, mas é classificado como monoácido. A primeira exceção é que esse ácido tem 3 hidrogênios, mas ele só consegue ionizar 2, por isso que ele é diácido. O segundo tem 3 hidrogênios, mas ele só consegue ionizar 1, por isso que ele é monoácido. São exceções, aparecem de vez em quando. Explicação para essas exceções, embora quase não se cobre. Quando um ácido tem oxigênio, os hidrogênios que são ionizáveis são apenas aqueles que estão ligados com oxigênios. Por exemplo, no H3PO3 você tem 3 hidrogênios, mas quando você olha para a estrutura dele, apenas 2 estão ligados com oxigênio, porque o terceiro não está. Então, como ele só tem 2 hidrogênios ligados com oxigênios, ele é diácido. Esse terceiro hidrogênio não ioniza. Já no H3PO2, eu tenho 3 hidrogênios na fórmula, mas apenas um está ligado com oxigênio. Ele só ioniza 1, portanto ele é monoácido. Como eu falei, aqui vale a pena decorar quem são as exceções. Mas não se preocupe muito com a explicação, porque ela raramente é cobrada. Posso também classificar um ácido, companheiros, quanto à presença ou ausência de um grupo chamado carboxila. Vocês sabem o que é carboxila? É o grupamento presente em ácidos carboxílicos. Carboxila é o grupo COOH. Todo ácido que tiver pelo menos uma carboxila é classificado como orgânico. Os ácidos que não têm carboxila são classificados como inorgânicos. Cuidado! Tem muita gente que pensa que o ácido orgânico é aquele que tem carbono. Pessoal, não é bem assim. Não basta ter carbono para ser orgânico. Ele tem que ter a carboxila, COOH. Por exemplo, esse ácido aqui, chamado ácido carbônico, ele tem carbono, mas ele não é orgânico, ele é inorgânico. Porque, apesar de ter carbono, ele não tem a carboxila. Então, ácidos com carboxila, orgânicos. Ácidos sem carboxila, inorgânicos. Podemos também classificar um ácido quanto à presença ou ausência de oxigênio. Existem ácidos com e existem ácidos sem oxigênio. Quando o ácido não tem oxigênio, ele é chamado de hidrácido, como o HCl, o HBr e o HCl. Quando o ácido tem oxigênio, ele é chamado oxiácido, como o H2SO4, HNO3 e H3PO4. Esse critério, pessoal, tem importância porque a nomenclatura do ácido, você vai ver daqui a pouco, depende disso. O ácido que tem oxigênio, ele termina em bico ou oso, carbônico, sulfúrico, nitroso. E o ácido, quando não tem oxigênio, ele termina em hídrico, como clorídrico, bromídrico. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre isso. Podemos também classificar um ácido quanto ao número de elementos que tem na fórmula. Existem ácidos com 2 elementos apenas, eles são binários. Existem ácidos com 3 elementos, eles são ternários. E existem ácidos com 4 elementos, eles são quaternários. Tá? É só contar quantos elementos tem diferentes na fórmula. Por exemplo, ácido clorídrico, ele é formado por hidrogênio e cloro, são 2 elementos, por isso ele é binário. Ácido cianídrico, ele é formado por 3 elementos, hidrogênio, carbono e nitrogênio, por isso ele é ternário. E o ácido ciânico, ele é quaternário porque ele tem 4 elementos diferentes. Podemos também classificar um ácido quanto à volatilidade. Ó, pessoal, falei agora há pouco que volátil é aquela substância que evapora facilmente, que tem baixo ponto de ebulição. E a maioria dos ácidos é volátil, evapora facilmente. Isso faz do ácido mais perigoso do que ele naturalmente já é. A maioria dos ácidos é tóxica, a maioria dos ácidos é corrosiva e a maioria é volátil. Sendo volátil, por que ele fica mais perigoso? É que toda vida que você precisa abrir uma embalagem contendo ácido, você tem que fazer com muito cuidado. É que quando você tira a tampa da embalagem, é comum que o ácido vaporize. E você acaba inalando vapores desse ácido. Então você precisa manter uma certa distância do recipiente. Inalar vapores de substâncias ácidas não é muito seguro,
Porque, como eu falei, a maioria é tóxica e corrosiva. Tá? Falei que a maioria dos ácidos é volátil. Quem não é volátil é chamado de fixo. O ácido fixo é aquele que tem alto ponto de ebulição. O ácido fixo é aquele que não evapora facilmente. Só existem 4 ácidos considerados fixos pela maioria dos autores. Se você decorar quem são os 4, fica fácil saber quem são os voláteis, porque serão os demais. Pessoal, ácidos fixos: sulfúrico, que é aquele encontrado na bateria do carro; fosfórico. Esse ácido fosfórico ele é muito usado na fabricação de fertilizantes e é muito usado na indústria alimentícia como acidulante e conservante. A indústria de refrigerantes, por exemplo, usa muito ácido fosfórico para tornar aquele refrigerante um ambiente ácido e para atuar também como conservante. Então, se você toma muito refrigerante, você acaba ingerindo muito ácido fosfórico, o que não é muito bom para a saúde. Ácido fosfórico pode contribuir para gastrites, pode contribuir para que você tenha cálculo renal, pode contribuir para alguns prejuízos de saúde. Então, ingestão de refrigerante é uma coisa que tem que ser moderada, por conta desse ácido fosfórico. Outro ácido fixo é o ácido bórico, H3BO3. Esse ácido bórico é importante para a agricultura porque ele atua como pesticida. Eu posso pulverizar uma plantação de café com esse ácido para matar algumas pragas. E ele também é importante porque com esse ácido você fabrica uma soluçãozinha chamada água boricada. Já ouviu falar? Água boricada é muito usada como antisséptico. Você limpa ferimentos. Por exemplo, a mamãe, quando está amamentando, ela pode passar água boricada no bico do seio antes de dar o seio para a criança. Essa água boricada ajuda a matar bactérias. Não é tão conhecida como água oxigenada, mas é um bom antisséptico. E o outro ácido que é fixo é um ácido orgânico chamado ácido oxálico. É o menos importante desses 4. Alguns autores até nem mencionam esse ácido. Esse ácido oxálico está presente no tomate, está presente no espinafre. Quando você faz a ingestão de ácido de tomate, você acaba ingerindo esse ácido lático. É bom para a saúde? Em pequenas quantidades. O ácido oxálico em grandes quantidades também pode contribuir para você ter cálculo renal. Tá? Continuando. Tirando esses 4 ácidos, companheiros, todos os demais são considerados voláteis. Eu não precisaria nem citar quem são os voláteis, mas eu vou citar alguns, porque alguns têm algumas características interessantes. Por exemplo, ácido clorídrico é um ácido volátil importante. Ele está presente no ácido muriático, material de limpeza, e no nosso suco gástrico. Ácido nítrico, HNO3, outro ácido volátil importante para a agricultura. Com ele se fabricam nitratos, que são bons fertilizantes. E com ele, ácido nítrico, também se produzem explosivos. Existem 2 explosivos muito conhecidos, bem famosos, aparecem muito em filmes, inclusive, que são feitos com ácido nítrico. Um deles é o TNT, chamado trinitrotolueno, e o outro é a nitroglicerina. Eles 2 são feitos com ácido nítrico. Outro ácido volátil bem conhecido é o ácido sulfídrico. Esse ácido, pessoal, ele é tão volátil que ele praticamente só existe na forma de gás. Ele é mais conhecido como gás sulfídrico do que como ácido sulfídrico. E ele tem uma característica marcante, que é o cheiro desagradável. Esse gás tem cheiro de ovo podre. Então, por exemplo, quando uma pessoa se alimenta de ovos, cebola, repolho, que são substâncias ricas em gás sulfídrico, essa substância é liberada via flatulência. Então, o cheiro ruim do pum é por causa da presença do gás sulfídrico. Tá? Quando a pessoa solta o pum, elimina uma flatulência, ela está produzindo, ela está liberando esse gás sulfídrico, o que é responsável por aquele mau cheiro que todo mundo conhece. Outro ácido interessante, que é volátil, é o ácido fluorídrico. Ele tem a capacidade de corroer o vidro. Geralmente, soluções ácidas a gente guarda em vidrarias. Só que esse aqui corrói o vidro. Eu não posso guardar em vidrarias. Interessante esse ácido, porque por conta desse poder de corroer o vidro, ele é muito usado para fazer desenhos
ou inscrições no vidro. Por exemplo, ó, você já viu que no vidro do carro tem uma numeração gravada? Essa numeração é a numeração do chassi. Com o que é feita essa numeração? Com ácido fluorídrico. Você passa uma canetinha com esse ácido no vidro. Onde esse ácido passa, deixa o vidro fosco e aí dá para fazer qualquer tipo de desenho. E outro ácido volátil importante é o ácido cianídrico. Esse ácido é conhecido pela sua letalidade. Esse ácido mata uma pessoa em poucos segundos, quando a pessoa inala esse gás. Ele é usado em locais onde há pena de morte, na câmara de gás, o gás injetado é ele, e ele foi muito usado na Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração, para eliminar os judeus. Então é um gás extremamente perigoso. Ele é tão perigoso que o cientista que o isolou morreu envenenado por ele, acidentalmente, claro. Então é um gás extremamente perigoso. Lembrando que esses não são os únicos voláteis. Voláteis são todos, exceto os 4 primeiros. Eu citei esses aqui porque cada um tem a sua importância. E pessoal, outro critério importante é quanto à força. Talvez esse seja o critério que mais cai na prova. É fundamental que você saiba quando é que o ácido é forte, moderado ou fraco. Para você classificar um ácido quanto à força, você precisaria calcular uma grandeza chamada grau de ionização. Esse grau de ionização é uma relação entre o número de moléculas ionizadas e o número de moléculas que você dissolve em água. Vou explicar melhor. Toda vida que você coloca um ácido em contato com água, a tendência é que a molécula dele sofra a ionização. Mas nem todas sofrem. Existem ácidos que você coloca 100 moléculas na água e você consegue ionizar 80. O grau de ionização desse ácido é de 80%. Ele é considerado forte. Existem ácidos que você pega 100 moléculas e coloca na água e ioniza 28. O grau de ionização dele é de 28%. Ele é tido como moderado. E existem ácidos em que você pega 100 moléculas dele em água e só dissolve 2. Só ioniza 2, aliás. O grau de ionização dele é de 2%. Ele é tido como ácido fraco. Para você obter esse grau de ionização, é só você dividir o número de moléculas que você conseguiu ionizar pelo número de moléculas que você dissolveu na água. Multiplica por 100 e aí você vai ter o grau de ionização. Quando o grau de ionização é maior do que 50%, o ácido é considerado forte. Quando ele fica entre 5 e 50, ele é moderado. Quando ele fica menor do que 5, ele é fraco. Então, a gente mede a força de um ácido medindo o seu grau de ionização. O problema é que nem sempre esse alfa vai ser dado. Nem sempre eu vou conseguir calcular o alfa, porque nem sempre a questão vai me dizer quantas moléculas ionizaram e quantas moléculas foram dissolvidas. Significa que você, na hora da prova, vai ter que reunir condições de dizer se um ácido é forte, fraco, moderado, mesmo sem ter o alfa. E como é que você faz isso? Se for um hidrácido, lembra o que é o hidrácido? Ácido sem oxigênio. Pessoal, só existem 3 hidrácidos considerados fortes: HCl, HBr e HI. Decore os 3. São os únicos hidrácidos fortes. Moderado, só tem um: HF, que é o ácido que corrói o vidro. Todos os demais são fracos. Isso quando ele não tem oxigênio. HCl, HBr, HI são fortes, HF é moderado, os demais são fracos. Se tiver oxigênio, como é que você vai medir a força dele? Tem uma regrinha. Quando tem oxigênio, você pega o número de oxigênios que tem na fórmula, menos o número de hidrogênios. Se essa diferença der 0, o ácido é tido fraco. Se essa diferença der 1, ele é tido como moderado. E se essa diferença der 2 ou mais, ele é tido como forte. É só fazer O menos H. Por exemplo, H2SO4, o ácido sulfúrico, ele tem 4 oxigênios e 2 hidrogênios ionizáveis. 4 menos 2 dá 2, a partir de 2 ele é forte. H3PO4, 4 oxigênios menos 3 hidrogênios ionizáveis. 4 menos 3 dá 1, dando 1. Ele é moderado. H3PO3, 3 oxigênios
menos 3 hidrogênios ionizáveis, essa diferença vai dar 0, 0 ele é fraco. Então, se tiver oxigênio, você faz O menos H. Se não tiver oxigênio, você decora quem são os fortes, decora quem é o moderado e o resto é fraco. Companheiros, eu queria que vocês tivessem cuidado com 2 ácidos em especial, H3PO3 e H3PO2. Qual o cuidado que eu devo ter com eles? É que esses 2 ácidos são aquelas 2 exceções lá no começo. Esse ácido aqui, ó, ele tem 3 hidrogênios na fórmula, mas ele só ioniza 2. Então, quando eu for fazer aquela conta, eu não faço 3 menos 3. Eu só conto com os ionizáveis. Então, eu faço 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. Ele é moderado. O outro, H3PO2. A conta aqui não é 2 menos 3. A conta aqui é 2 menos 1. Porque desses 3 hidrogênios que ele tem, só 1 é ionizável. 2 menos 1 dá 1. E quando dá 1, ele é moderado. Então, quando você tiver esses 2 ácidos, cuidado, você só conta com os hidrogênios ionizáveis. E outro cuidado que você deve ter é com o ácido carbônico. Pessoal, esse ácido carbônico, H2CO3, ele é muito famoso, ele é muito cobrado em prova, ele está presente no nosso cotidiano, e ele é um ácido cuja conta para se medir a força também não segue a regra. Se eu fosse usar a regra para ele, eu faria 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1. Quando dá 1, ele é moderado. Só que ele é tido como fraco. Explicação é que esse ácido tem uma característica peculiar que chama-se instabilidade. Ele é instável. O que é uma substância instável? É uma substância que se decompõe facilmente. Ela se forma, mas ao se formar, imediatamente ela se transforma em 2 substâncias neutras, no caso CO2 e água. Toda vida que um ácido se decompõe, significa que não deu tempo ele ionizar. Então ele vai gerar uma pequena quantidade de íons, ele vai ter um grau de ionização baixo, ele é tido como fraco. Todo ácido instável é fraco. E o ácido carbônico é um deles. Além do ácido carbônico, mais 2 são instáveis, como o ácido sulfuroso, que se decompõe em SO2 e água, e o ácido tiosulfúrico, H2SO2O3, que também se decompõe em SO2, água e enxofre. Ok? Então esses ácidos são fracos porque são instáveis, eles não seguem a regra. Pessoal, se você conseguir decorar essa classificação, você resolve um monte de questão envolvendo ácido. Eu vou repetir a classificação. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, monoácido, diácido, triácido e tetrácido. Quanto à presença ou ausência de carboxila, com carboxila ele é orgânico, sem carboxila ele é inorgânico. Quanto à presença ou ausência de oxigênio, com oxigênio ele é oxiácido, sem oxigênio ele é hidrácido. Quanto ao número de elementos na fórmula, com 2 ele é binário, com 3 ele é ternário, com 4 ele é quaternário. Quanto à volatilidade, só existem 4 fixos: sulfúrico, fosfórico, bórico e oxálico. Todos os demais são voláteis. E quanto à força, ácido fraco tem grau de ionização menor do que 5%, moderado entre 5 e 50, forte acima de 50. Se você não tiver o alfa, esse recurso que eu acabei de explicar. Hidrácidos, só 3 são fortes: HCl, HBr e HI. HF é moderado, o resto é fraco. Oxiácido, você faz O menos H. Se der 2 ou mais, ele é forte. 1 é moderado, 0 é fraco. Pessoal, com isso aí você faz algumas questões. Eu vou passar aqui alguns slides, depois eu vou voltar para continuar com a teoria, para resolver uma questão com vocês sobre esse assunto. Vê se você encontra aí, companheiros, a questão de número 10, eu acho que é a 10. Enquanto eu procuro aqui, ó.
Ó, vamos fazer assim. Antes de resolver a 10, que é a que eu queria resolver com vocês, a questão 2 é uma questão que dá para fazer com o simples conhecimento que você adquiriu até aqui. Vê se você teria dificuldade nessa questão. Questão 2, de classe. Na BR-381, na região central de Minas Gerais, houve um acidente com uma carreta que transportava H2SO4, chamado ácido sulfúrico. Devido ao acidente, ocorreu o vazamento do material transportado, atingindo o rio Piracicaba. A água desse rio na região do acidente apresentou-se. Pessoal, o caminhão tombou, ele transportava ácido sulfúrico e esse ácido contaminou a água do rio Piracicaba. A água desse rio ficou ácida, ficou neutra, ficou básica. Não houve uma contaminação com ácido sulfúrico? Ela ficou ácida. Mas por que ela ficou ácida? Porque o ácido sulfúrico ou qualquer outro ácido, quando colocado em água, experimenta um processo chamado ionização. Nesse processo chamado ionização, são liberados íons H3O+. Uma substância só é dita ácida quando ela libera o H3O+. Como esse ácido tem 2 hidrogênios, essa ionização se dá em etapas. Na primeira etapa, um hidrogênio é ionizável, fica um na molécula. Na segunda etapa, o outro hidrogênio é ionizado, aí não fica mais nenhum. Esse processo chama-se ionização. Por que é ionização e não é dissociação iônica? Porque ácidos são substâncias covalentes, não são iônicas. E quando uma substância covalente é colocada em água e gera íons, o nome disso é ionização. Porque ionizar é você formar, é você criar, é você produzir o íon. Ele ainda não existia. Então os ácidos ionizam. Toda vida que você falar ácidos, diga o ionizar. Se for bases ou se for um sal, você fala dissociar. Portanto, houve ionização. A resposta correta é a letra B. Voltando aqui para a questão, ó. Os outros itens. Quando a água desse rio entrou em contato, quando o ácido encontrou com a água desse rio, a solução ficou ácida, porque houve ionização do ácido. Tem um outro item que diz que a água ficou ácida, pessoal, que é o item C. Mas aqui tem dizendo que ela ficou ácida por causa da neutralização da água. Não, ó. Neutralizar é você anular a ação de um ácido ou anular a ação de uma base. Para você anular a função, para você anular a ação de um ácido, você usa uma base. Para você anular a ação de uma base, você usa um ácido. Aqui não houve isso, né? Houve apenas a contaminação da água pelo ácido. Então a água ficou ácida porque houve ionização da água. Letra B responde a nossa questão. Vamos ver outra, que já dá para resolver usando essa pouca teoria que a gente acabou de ver. Estou procurando a questão de número 10. Já. Pronto. Demorou, mas chegou. Pessoal, eu fiz questão de colocar essa questão para a gente resolver, que é a questão 10, só para você ter noção como é que o Enem cobra essa matéria na prova. Eu comecei a aula dizendo que essa matéria é muito importante, que não tem um pingo de cálculo, mas que você precisaria decorar algumas coisas, né? Ó, veja o que eu expliquei e tente resolver essa questão. Veja se num dado momento você não vai puxar pela memória alguma coisa. Sabe, a questão caiu na prova do Enem em 2010. 2009, aliás, e ela dizia assim: o processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida.
Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o H2CO3, chamado ácido carbônico, formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o HNO3, que é o ácido nítrico, HNO2 nitroso, H2SO4 sulfúrico, H2SO3 sulfuroso. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas? Pessoal, ele fala na questão que são 5 os ácidos possíveis numa chuva ácida. E ele quer saber qual deles tornaria a chuva mais ácida. Qual o critério que eu vou analisar, pessoal? Qual é o ácido que vai tornar a chuva mais ácida? O ácido que for mais forte. Então você vai classificar esses ácidos quanto à força. Você vai dizer quem é forte e quem é fraco. E os mais fortes tornarão a chuva mais ácida. Pessoal, todos esses ácidos citados têm oxigênio. Como é que você mede a força de um ácido que tem oxigênio? Fazendo oxigênio menos hidrogênios ionizáveis. Se a diferença der 2 ou mais, ele é forte. Se a diferença der 1, ele é moderado. Se a diferença der 0, ele é fraco. Mas tem 2 ácidos aí para os quais eu não vou fazer contas. Eles não seguem a regra. Quais? O primeiro e o último. Por quê? Porque o primeiro e o último são instáveis. Professor, como é que eu ia saber que eles são instáveis? Ué, decora. Eu não falei que tinha coisas para decorar nessa matéria? Pessoal, só existem 3 ácidos considerados instáveis. 3. Decore. Se não der para decorar os 3, decora os 2 primeiros, que são mais importantes. É o ácido carbônico, H2CO3. Ele se decompõe muito facilmente para dar CO2 e água. Toda vida que você produz ácido carbônico, você não chega nem a escrever a fórmula dele. Você já coloca CO2 e água. O outro é o H2SO3, que também é instável. Ele se decompõe para dar SO2 e água. Então eu tinha que lembrar dessa questão, que é uma questão fácil, que esses 2 ácidos são estáveis. Sendo estáveis, eles são fracos. Tanto o primeiro quanto o último. Os outros que não são estáveis, aí você faz a conta. O menos H. Se der 0 é fraco, 1 é moderado, 2 ou mais ele é forte. Então HNO3, 3 oxigênios, 1 hidrogênio, 3 menos 1, 2, forte. HNO2, 2 oxigênios, 1 hidrogênio, 2 menos 1 dá 1, ele é moderado. H2SO4, ácido sulfúrico, 4 oxigênios, 2 hidrogênios, 4 menos 2 dá 2, forte. E o outro, o último, ele é instável. Sendo instável, automaticamente ele é fraco. Eu quero saber quais ácidos tornariam a chuva mais ácida. Os 2 mais fortes. Quem são os 2 mais fortes? O nítrico e o sulfúrico. Então, para essa questão, resposta correta, D de dado. Pessoal, para a prova do Enem, decore a classificação dos ácidos. Da classificação, sai a maioria das questões. Tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui os slides. Vamos voltar os slides mais rápido. Eu vou aqui mesmo. Então, essa. Pronto. Show. Pode ir. Pessoal, se eu tivesse uma aula um pouquinho mais longa com vocês, eu explicaria para vocês como é que se faz a nomenclatura dos ácidos. Eu prefiro fazer outra coisa. A nomenclatura, hoje em dia, é uma coisa que não se cobra tanto.
As questões de Enem, elas acham muito mais importante você conhecer as propriedades do ácido do que você decorar o nome e a fórmula dele. O nome e a fórmula geralmente vem no próprio texto. Você viu a questão que eu resolvi agora há pouco, não viu? Enem. Eu precisei saber decorar o nome de cada ácido? Não. Eu precisei apenas saber se ele era forte ou era fraco. Então, se você tiver um tempinho depois, leia sobre nomenclatura. Talvez para uma prova de US isso vá valer a pena. Mas para o Enem é melhor conhecer as propriedades do que saber o nome dele decorado, ou a fórmula. Tá? Então eu vou pular essa parte de nomenclatura e vou para o que é mais importante. Vou falar agora sobre bases. Pessoal, é que eu queria dar as bases. Coloca lá de novo no ESC. Ó, amplia para mim, por favor, a partir daqui, ó. Esse slide. O slide sobre base. Só coloca aqui, ó. Copinho. Que não dá para abrir por causa que tá na ABS. Voltou para o início. Vou passar mesmo, porque não dá pra abrir. Não, tá bom. É porque eu achava que quando dava o US eu ia lá para o slide que eu queria. Tem como aqui mesmo. Voltar num determinado slide. Voltar o slide. Não, antecipar, adiantar. Vou colocar no slide. Coloca no S, por favor. Ó, eu queria. Deixa eu adiantar a partir de qual? Pronto. Eu quero prosseguir a partir desse slide. Pode ser? Show. Pronto. Eu me comprometi com vocês, companheiros, hoje aqui, falar de ácidos e bases. Falei já um pouquinho sobre ácidos. Do ponto de vista prático, companheiros, o que são ácidos? A gente já viu isso no comecinho. São substâncias que têm sabor azedo, substâncias corrosivas, tóxicas, que conduzem corrente elétrica quando dissolvidas em água, que mudam a cor de certas substâncias químicas chamadas indicadores e que são voláteis. Pessoal, a segunda função, o segundo conjunto de substâncias, são as bases, também chamadas hidróxidos. Ó, seria muito interessante que eu conseguisse descrever uma base da mesma maneira que eu consegui descrever o ácido. Só que quando eu tento fazer isso, periga confundir. Por exemplo, ó, bases são substâncias que são tóxicas e corrosivas. Os ácidos também. Bases são substâncias que, quando dissolvidas em água, conduzem eletricidade. Ácidos também. Bases são substâncias que mudam a cor de certas substâncias químicas, chamadas indicadores. Ácidos também. Então, quando eu tento descrever uma base usando esses termos, periga confundir com o ácido, porque o ácido também é assim. A única característica da base, que é diferente da do ácido, do ponto de vista prático, que dá para distinguir bem do outro, é o sabor. Enquanto o ácido tem sabor azedo, base tem sabor adstringente. Professor, o que é adstringente? É uma palavra até difícil de escrever, pessoal. Só sabe o que é adstringente na prática porque já provou. Mas deixa eu tentar. Você já tentou morder um caju e sentiu que o sabor do caju travou na sua boca, não sai facilmente, fica preso na língua, no céu da boca, nos dentes? Essa sensação você também tem quando você morde uma banana que ainda não está muito madura. Ou então é a sensação de quem toma leite de magnésia. Fica meio que travado ali na boca. Isso chama-se adstringente. Enquanto o ácido tem sabor azedo, a base tem esse sabor adstringente. Então, na prática, é como eu conseguiria reconhecer uma base. Na teoria, aliás, antes de falar da teoria, sabe uma maneira prática de você identificar uma base para efeito de prova?
decorando quem são as bases mais importantes. Existem 4 bases que a gente usa muito no cotidiano, bem conhecidas, que são justamente aquelas que mais caem na prova. Eu vou dizer o nome e você tenta ver se você conhece. Pessoal, soda cáustica, alguém já ouviu falar? É um material usado como material de limpeza, altamente corrosivo, é tão corrosivo que é usado para desinfluir vias e ralos. Também é usado na produção de sabão. Sabão é feito com soda cáustica de gordura animal ou vegetal. Soda cáustica é uma base. O principal componente da soda cáustica é uma substância chamada hidróxido de sódio, NaOH. Vocês já ouviram falar de cal hidratada? Cal, material que a gente usa para pintar a parede. Aquela tinta branca que a gente usa para pintar a parede, chama-se cal hidratada, aquilo é uma base. O principal componente da cal hidratada é hidróxido de cálcio, cuja fórmula é CaOH2. Você já ouviu falar em amoníaco? Amoníaco, material de limpeza, né? Cheiro forte, chega a ser asfixiante. Amoníaco tem como principal componente uma base, chamada hidróxido de amônio, NH4OH. E só para finalizar, você já ouviu falar em leite de magnésia? Leite de magnésia é outra base importante. Ela tem como principal componente hidróxido de magnésio, MgOH2. É usado como laxante e é usado como antiácido estomacal. Se você souber que essas 4 substâncias são bases e quem são os componentes, então você já consegue identificar uma base para efeito de prova. Soda cáustica, amoníaco, leite de magnésia e cal hidratada. São as mais importantes. Pessoal, na teoria, de acordo com a teoria de Arrhenius, você sabe o que é uma base, você consegue reconhecer uma base pela presença de um grupo chamado hidroxila. É que toda base termina com hidroxila, OH. Por exemplo, hidróxido de sódio, por exemplo, hidróxido de cálcio. Cuidado apenas para não achar que tudo aquilo que termina com hidroxila é base. Porque há certas substâncias orgânicas que têm hidroxila, mas não são bases, como álcoois e fenóis. Tem hidroxilas também. Professor, então como é que eu vou saber se a substância que tem hidroxila é base ou não? É fácil. É que na base, a hidroxila vai estar ligada com o metal. Sódio, cálcio, alumínio, zinco. Quando a hidroxila não estiver ligada com o metal, mesmo tendo hidroxila, aquilo não será uma base. Só existe uma base que não é metálica, que é o hidróxido de amônio, NH4OH. É a única base que tem metal. Companheiros, lembra que eu falei que na parte dos ácidos é fundamental que você saiba classificá-los? Base também. Tem que saber classificar uma base. E para classificar uma base, a coisa é mais simples, porque são menos critérios. Nós podemos classificar uma base quanto ao número de hidroxilas. Elas podem ser monobases, dibases, tribases e tetrabases. É só ver quantas hidroxilas tem. 1, 2, 3, 4. Não há exceções, como no ácido. Nós podemos classificar uma base quanto à volatilidade. Lembra que eu falei que a maioria dos ácidos é volátil? Para a base é o contrário, companheiros. A maioria das bases não é volátil. A maioria das bases é fixa. Sabe quantas bases voláteis existem? Uma. Decore quem ela é, e aí você saberá que todas as demais são fixas. A única base volátil chama-se hidróxido de amônio. Todas as demais são fixas. Podemos classificar uma base, companheiros, quanto à solubilidade em água. Existem bases que são solúveis, existem bases que são pouco solúveis e existem bases que são praticamente insolúveis. Bases solúveis são aquelas formadas por metais alcalinos, família mar, além do hidróxido de amônio. Pouco solúveis, metais da família 2A, exceto berílio e magnésio. Praticamente insolúveis, todas as demais. A maioria das bases é praticamente insolúvel. E podemos também classificar uma base quanto à força. Existem bases fortes e bases fracas, apenas. Não há bases moderadas. Bases fortes são aquelas que têm metal da família 1A ou 2A, exceto berílio e magnésio. Fracas, todas as demais. E pessoal, do mesmo jeito que existem ácidos instáveis,
também existem bases instáveis. E toda base instável é fraca. Das bases consideradas instáveis, a mais importante é o hidróxido amônio. Essa base, ela tem a capacidade para se decompor em amônia e água. Por isso ela é tida fraca. Toda vida que você se deparar com essa base, classifique como fraca. Existem outras que são instáveis, mas bem pouco importantes. Basta deparar a primeira. É a única que tem caído na prova com frequência. Nomenclatura da base é uma coisa que não tem essa importância toda, companheiros, porque hoje em dia os vestibulares vêm com essas nomenclaturas. Você não precisa se preocupar muito. Embora é bom dar uma lida quando você for fazer prova de UES, por exemplo. O que importa mesmo é que você saiba reconhecer um ácido, que você saiba reconhecer uma base, que você conheça as propriedades das principais bases e dos principais ácidos. E mais, talvez o mais importante. Só para ele passar exame. Toda vida que você estuda ácidos e bases, ao final, é bom você saber quais as principais diferenças entre eles. É bom você comparar, fazer um confronto entre os dois. Nem que seja de maneira superficial. Por exemplo, pessoal, os ácidos quanto ao sabor, azedo. As bases, astringente. Os ácidos, quanto à solubilidade em água, quase todos são solúveis. As bases, maioria é insolúvel. Condutividade elétrica. Ácido só conduz corrente elétrica quando dissolvido em água. Base tem duas possibilidades. Ela pode conduzir quando dissolvida em água ou quando for fundida, derretida, passada para fase líquida. Ácidos mudam a cor dos indicadores. Bases também. Só que quando o ácido muda a cor do indicador, a base recupera a cor original. Quando a base muda a cor do indicador, o ácido recupera a cor original. Um desfaz a ação do outro. Eles têm ação recíproca, ação neutralizante. Toda vida que você coloca um ácido em contato com uma base, você tem uma reação chamada neutralização, na qual você produz sal e água. Pessoal, por exemplo que pareça, esse é o ponto mais importante da aula. Toda vida que você tiver um ácido e quiser anular a ação dele, você coloca uma base. Toda vida que você tiver uma base e quiser anular a ação dela, você utiliza um ácido. A maioria das questões vão trazer situações desse tipo. Um caminhão tombou, derramou ácido sulfúrico no rio. O que é que eu aplicaria na água desse rio para minimizar os efeitos do ácido sulfúrico? Algo de caráter básico. Outra. Acidentalmente eu derramei soda cáustica na pia. E essa soda cáustica vai corroer a pia. Para que não haja essa corrosão, que produto eu poderia aplicar sobre essa pia para minimizar a ação da soda cáustica? Como ela é base, eu colocaria algo de natureza ácida. Então usa-se ácido para neutralizar a base e usa-se base para neutralizar ácido. Agora, professor, como é que eu sei que uma substância é ácido ou base? Tem várias maneiras. Uma das mais conhecidas, pH. pH é uma escala numérica que vai de 0 a 14, que serve para você determinar se uma substância tem caráter ácido, base ou neutro. Quando o pH de um material é 7, a gente diz que ele é neutro. Quando o pH é menor que 7, a gente fala que ele é ácido. Quando ele é maior que 7, a gente fala que ele é básico. pH se calcula. Tem uma forma para fazer isso. Mas em algumas questões ele é dado. Então, se o pH for dado, para saber se o material é ácido, básico ou neutro, 7 é neutro, menor que 7 é ácido, maior que 7 é básico. Antigamente, para a gente verificar o pH de um material no dia a dia, a gente usava uma tirinha de papel, chamado papel tornassol. Você colocava esse papel em contato com a solução e havia uma mudança de cor. Cada cor corresponde a um número, que é o número do pH. Hoje em dia, a gente tem aparelhos digitais chamados pHômetros. Basta colocar o pHômetro na solução e ler aqui no visor o valor do pH. Por exemplo, isso aqui é um suco de tomate. Olha o pH do suco de tomate. 4. Pessoal, se o tomate tem pH 4, ele é ácido, básico ou neutro? Ácido. Então você pode utilizar o pH para verificar se o material é ácido, básico ou neutro. Outra maneira de verificar se o material é ácido
base correu, é uma coisa chamada indicador. O indicador é uma substância química que, quando entra em contato com ácidos ou bases, mudam de cor. E aí, dependendo da cor que ele assume, você sabe se aquele é ácido ou base correu. Existem muitos indicadores, cada um com uma ação diferente. Tem um que você precisaria decorar: fenolftaleína. Pessoal, se você puder decorar, a fenolftaleína, ela é incolor no ácido, ela é incolor no neutro e ela é vermelha na base. Toda vida que você colocar uma base em contato com fenolftaleína, ela fica vermelha. Se for no ácido ou no neutro, ela fica incolor. Então decore a fenolftaleína. Agora, sabe o que é melhor do que o pH e melhor do que os indicadores para você saber se o material é ácido, base ou neutro? Conhecimento prático, conhecimento de mundo, dia a dia. Pessoal, seria muito bom se qualquer material que eu dissesse o nome, você tivesse a capacidade de dizer: isso é ácido, isso é básico ou isso é neutro. Por exemplo, urina, ácido, básico ou neutro? Urina é ácido. Outro exemplo: bicarbonato de sódio dissolvido em água, solução de bicarbonato de sódio, é ácido, básico ou neutro? É básico. Leite bovino, ácido, básico ou neutro? Ácido. Sangue humano, ácido, básico ou neutro? Ligeiramente básico. Água destilada, ácido, básico ou neutro? Neutro. Solução de sal de cozinha dissolvida em água? Neutro. Se você tivesse essa capacidade de verificar se o material é ácido, básico ou neutro, sem recorrer ao pH ou aos indicadores, você faria a maioria das questões tranquilamente. Então procurem ser mais curiosos e procurem tentar descobrir qual é a natureza dos materiais com os quais você tem contato. Aqui tem uma pequena lista, ó. Material neutro, água pura. Materiais ácidos no dia a dia: leite bovino, carne bovina, água com gás, vinagre, suco de limão, suco gástrico, ácido muriático. Tudo isso é ácido. Eu acrescentaria o que aí? Urina, saliva. A saliva é ligeiramente ácida, pH é 9,7. Materiais que são básicos: solução de bicarbonato de sódio, creme dental, água de cal, soda cáustica, amoníaco, leite de magnésia. Tudo isso tem caráter básico. Procure, portanto, descobrir a natureza dos materiais que compõem o nosso cotidiano, porque isso ajuda muito numa questão de prova. Bom, vamos fazer algumas questões, juntando ácidos e bases. Essa questão caiu na prova do Enem de 2015. Vamos ver como é que responde essa questão. Questão de número 1. Ela diz assim: a soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem em sua composição o hidróxido sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto derretido quando exposta ao ar por certo período. O fenômeno do derretimento decorre da... Pessoal, soda cáustica, quando você compra no comércio, você compra em potes, e ele é um material esbranquiçado, meio escamado. Parece aveia, só que maior, pedaços maiores. Se você pegar a soda cáustica e deixá-la exposta ao ar atmosférico, aquele material sólido vai ficando líquido. E de repente você não tem mais um sólido, você tem apenas um caldo esbranquiçado. Eles chamam esse fenômeno de derretimento. Mas não é derretimento, porque derretimento é quando ele é aquecido e passa para a fase líquida. É o que a gente chama de fusão. Pergunta é: por que a soda cáustica sólida, em contato com o ar, se transforma em líquido? Pessoal, vocês já observaram que em certos períodos do ano, o sal de cozinha que você tem dentro do saleiro, ele não sai do saleiro quando você tenta colocar na comida? O sal entope o saleiro. Por que o sal entope o saleiro? Ele ficou úmido. Ao ficar úmido, ele ficou empedrado. E ao empedrar, ele vai sair com dificuldade do recipiente.
O sal de cozinha, ele tem a capacidade de absorver a umidade do ar, e é tudo integrado. Substâncias que têm a capacidade de absorver umidade do ar são chamadas substâncias higroscópicas. Absorvem a umidade do ar, atmosfera, como é o caso do sal de cozinha. Só que tem outro tipo de substância que absorve tanta umidade que ela se dissolve na própria umidade. Essa substância passa a se chamar deliquescente. Não sei se já ouviram essa palavra. Deliquescência é quando o material absorve a umidade do ar ao ponto de se dissolver na própria umidade. Pessoal, o que aconteceu com a soda cáustica quando exposta ao ar é que ela absorveu tanta umidade que ela se dissolveu nessa umidade, formando um caldo esbranquiçado. Esse fenômeno não é um derretimento, não é uma fusão, é apenas uma absorção de umidade. Resposta: esse aqui é o aspecto da soda cáustica. Isso aqui, quando absorve a umidade, se dissolve na própria umidade, se transforma num caldo esbranquiçado. Então, a resposta para essa questão é o item A. A soda cáustica absorve a umidade do ar e se dissolve na própria umidade. Isso chama-se higroscopia ou deliquescência. Portanto, letra A responde à primeira questão. Questão 2 eu já fiz. Questão de número 3. Questão sobre indicadores. Um estudante de química obteve uma solução indicadora ácido-base, triturando no liquidificador algumas folhas de repolho roxo com água. Em seguida, ele dividiu a solução obtida em 3 tubos de ensaio, A, B e C. E no primeiro tubo adicionou uma pequena quantidade de vinagre, solução de ácido acético. No segundo, alguns cristais de soda cáustica, NaOH. E no terceiro, alguns cristais de sal para churrasco, cloreto de sódio. Obtendo o resultado conforme mostra o quadro. Na solução A, onde ele colocou vinagre, o indicador ficou vermelho. B, ele colocou soda cáustica, o indicador ficou verde. E C, onde ele colocou sal de cozinha, o indicador continuou roxo. Se o estudante realizar outro experimento, adicionando no tubo A, KOH, no tubo B, HNO3 e no tubo C, KNO3, contendo a solução inicial de repolho roxo, a coloração final, respectivamente, será, pessoal, entenda a questão. Ele pegou o repolho roxo, fez um suco, e ao adicionar substâncias desse suco, ele começou a mudar de cor. Significa que esse suco é um indicador ácido-base, natural, mas é um indicador. Pessoal, que cor esse indicador ficou em presença de vinagre? Que foi vermelho? O vinagre é uma substância ácida, básica ou neutra? Qual é o ácido presente no vinagre? Ácido acético. Falamos isso no começo da aula, né? Professor, eu tenho que saber o que é feito o vinagre. Nos vestibulares antigos você não precisava. Hoje se cobra muito esse conhecimento de mundo, de dia a dia. Então é bom saber do que é que os materiais são feitos. Vinagre contém ácido acético. Ele é um material ácido. Significa que esse indicador, em presença de ácido, ele fica vermelho. Companheiros, quando ele colocou nesse indicador sal para churrasco, o sal para churrasco, ele é cloreto de sódio. Cloreto de sódio, ele é um sal, e todo sal deriva de um ácido com uma base. Se o ácido é forte e a base é fraca, esse sal tem caráter ácido. Se o ácido é fraco e a base é forte, o sal tem caráter básico. Agora, se o ácido e a base que deram origem ao sal, se ambos forem fortes, aí o sal tem caráter neutro. O cloreto de sódio, sal de cozinha, deriva de uma base que tem sódio, NaOH. Toda base que tem família A é forte. E deriva de um ácido que tem cloro, que é o HCl, ácido clorídrico, que também é forte. Portanto, o sal de cozinha é um sal de caráter neutro. Se o indicador permaneceu roxo em contato com ele, é porque o indicador fica roxo e meio neutro. E quando eu coloquei hidróxido de sódio, que é uma base, o indicador ficou verde. Então, qual é a minha conclusão? Toda vida que eu colocar algo ácido nesse indicador, ele ficará vermelho.
Toda vida que eu colocar algo básico, ele ficará verde. E toda vida que eu colocar algo neutro, ele ficará roxo. Pessoal, se eu colocar KOH nesse indicador, o que ele vai ficar? KOH é ácido base ou é o material neutro? Base. Base é quando eu tenho hidroxila ligado com metal. Isso aqui chama-se hidróxido de potássio. Como isso aqui é uma base, o indicador fica verde. Se eu colocar HNO3 nesse indicador, esse indicador fica vermelho, roxo ou verde? HNO3, pessoal, é ácido base ou é material neutro? Ácido. Como é que eu sei? Começa com hidrogênio. Isso aqui chama-se ácido nítrico. Falei dele, não falei? Com ele se fabrica explosivos, TNT e nitroglicerina. Como ele é um material ácido, ele fica vermelho. E pessoal, KNO3 é ácido base ou é um material neutro? Como é que eu vou saber, professor? Pessoal, não começa com hidrogênio, não é ácido. Não termina com hidroxila, não é base. Isso aqui é um sal. Todo sal deriva de um ácido com uma base. A base que dá origem a esse sal contém potássio, família mar. Então essa base é forte. E o ácido que dá origem a esse sal é o ácido nítrico. O ácido nítrico tem 3 oxigênios e um hidrogênio ionizado. 3 menos 1 dá 2, portanto ele é forte. Ou seja, a base é forte e o ácido é forte. Todo sal derivado de um ácido forte com uma base forte tem caráter neutro. Tendo caráter neutro, a cor que ele vai assumir é o roxo. Portanto, as cores são verde, vermelho e roxo. Você marca a letra A. Tá bom? Bom, infelizmente o tempo acabou, companheiros. Mas, ó, essa matéria caiu na prova, dê uma lida, decore o que vocês puderem.